Olá, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Além da Canção. E hoje a gente segue compartilhando a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 4 para hoje. E considerando que você já o leu, vamos continuar essa reflexão juntos aqui. Esse capítulo, ele é uma continuação do anterior, do capítulo 3. Pedro estava pregando próximo ao templo, onde acabara de acontecer o milagre daquele homem coxo. Ele estava pregando quando foram até eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. A nível de curiosidade, esses saduceus eram a classe aristocrata mais alta da sociedade na época. Normalmente, esses homens organizavam tribunais, regulações e, além disso, eles eram céticos. Eles não aceitavam, por exemplo, todo o Antigo Testamento, apenas o Pentateuco. Todos esses homens, sacerdotes, saduceus, se sentiram ressentidos com a palavra anunciada por Pedro e João, a ressurreição de Jesus dentre os mortos. E por causa disso, levaram Pedro e João para a prisão. E os mantiveram lá até o dia seguinte. Vale ressaltar que o número de pessoas que passaram a crer em Jesus após essa última pregação de Pedro aumentou. Agora já eram quase 5.000 pessoas. No outro dia, todas as autoridades e os homens importantes de Jerusalém se reuniram para interrogar agora Pedro e João. Normalmente, essas reuniões aconteciam no Sinédrio, que era formado por 70 membros do sexo masculino. E era a mais importante corte dos judeus. O grupo, na maioria das vezes, consistia ali dos mais ricos, nos mais bem educados, os homens mais poderosos de Israel. Então estes homens, diante de Pedro e João, perguntaram para eles, em nome de quem vocês curaram aquele homem? Pedro, então, cheio do Espírito Santo, dirige-se a todos de uma forma ousada e responde, a gente está sendo interrogado aqui porque a gente fez o bem para alguém. Mas sim, esse homem foi curado em nome de Jesus, a quem vocês rejeitaram. Ele fala mais ou menos isso. E aí Pedro segue falando sobre Jesus ser a pedra angular, a pedra de esquina que eles haviam rejeitado. E ele ainda aproveita para pregar a salvação, fala, somente por meio de Jesus é possível ser salvo. Toda oportunidade que Pedro tinha, ele pregava sobre a salvação e a vida eterna. Vale ressaltar que Pedro era um pescador, um homem letrado sem estudos, e os homens ali ficaram admirados com a ousadia e com a maneira com que ele falava. O homem que tinha sido curado estava ali, perto de Pedro, e era inegável o milagre. E por não acharem causa para manter Pedro e João presos, mandaram que eles saíssem do Sinédrio. Mas antes, eles começaram a ameaçar para que não houvesse maior divulgação do nome de Jesus no meio do povo. Eles continuaram destemidos e disseram, vocês acham justo eu deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a vocês? Tentaram ameaçar eles de maneira mais forte e veemente, mas não adiantou, porque o povo que estava ali glorificava a Deus pelo que havia acontecido, por aquele milagre. E aí, depois de soltos, eles voltaram aos seus irmãos, aquela bonita e unida congregação que se formava, e compartilharam do que aconteceu. Houve, então, mais um momento de oração, que vocês sabem que a primeira igreja ora, não é? E eles apresentaram a Deus os desafios que enfrentavam a partir dali, e oravam por livramento e milagres. Como a gente já viu nos capítulos anteriores, a igreja era unida, fervorosa e piedosa. Eles repartiam o que eles possuíam uns com os outros à mesma medida. E os apóstolos então seguiam, pregando a palavra, cheios do Espírito Santo. E a pregação principal era, Jesus ressuscitou, arrependam-se, só Ele pode nos salvar. O capítulo termina então com a menção à oferta feita por Barnabé, que vendeu um campo e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos. Essa informação é importante para o próximo capítulo, por exemplo. Esse capítulo, sem dúvida, gente, mostra que o conhecimento da lei de Moisés, o orgulho e até mesmo a inveja, o conhecimento errado, né, deturpado, cegaram os sacerdotes e todos aqueles homens e os colocaram em densas trevas. Anteriormente, eles perseguiram a Jesus e mesmo sem encontrar nele falta nenhuma, o mataram. Mas não sabiam eles que isso só seguiria sendo como espalhar boa semente na terra. O evangelho não morreria com Jesus na cruz, mas floresceria a partir dela, principalmente porque o nosso Jesus ressuscitou dentre os mortos. O texto que eu quero te convidar a refletir neste capítulo é o que está no verso 20. Pois
nós não deixamos de falar do que vimos e ouvimos. Estes homens e mulheres da igreja primitiva enfrentaram muitos desafios e riscos por amor a Jesus. Será que nós estamos agindo da mesma maneira ou qualquer coisa tem conseguido calar a nossa voz e nos fazer deixar de falar do que vimos, ouvimos e sentimos? Essa palavra também é para mim. Nós somos a geração que tem a missão de compartilhar, espalhando essa mensagem neste tempo. Não deixemos que os negócios dessa vida ou que qualquer outra voz nos cale ou pare. Prossigamos então, levando Cristo por onde quer que passarmos, com alegria e com a ousadia que só o Espírito Santo pode nos dar e capacitar. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos por mais uma vez nos reunir para ler, refletir e aprender a partir da tua palavra. Obrigado por nos ensinar hoje que, pela ousadia do Espírito Santo, nós podemos ir além e que precisamos estar cada vez mais perto do Espírito Santo para sermos corajosos e não deixar que vozes do mundo calem a nossa voz de falar de Ti. Senhor, nós te pedimos genuinamente ousadia para falar de Ti, onde quer que a gente esteja, no trabalho, no ônibus, na escola, na faculdade. Prepara a nossa língua, a nossa voz, porque assim como vimos que esses homens que eram iletrados foram tomados pelo Teu Espírito Santo, eles não precisavam necessariamente de estudos profundos para ter a resposta à altura que aqueles homens precisavam ouvir. Então, prepara o nosso coração, Pai. Nos ajuda a nos conduzir em Ti. É claro que aqueles homens, sempre que iam falar a respeito de Jesus, utilizavam a própria palavra, profecias que haviam sido ditas antes. Então nos ajuda a nos aproximar cada vez mais da Tua palavra, para então estarmos cheios dela e termos as respostas certas na hora certa. Obrigada por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até amanhã.